Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à nossa aula de treinamento, fundamentos do treinamento esportivo, fazer uma breve introdução ao treinamento físico e esportivo, mas sobretudo falando aí dos avanços científicos e tecnológicos, né? Independente do que a gente falou até agora, do termo treinamento físico e esportivo, mas de uma forma resumida, a palavra treinamento isolada, ela sempre nos remete ao quê? Ela nos remete aí à repetição de uma determinada atividade ou tarefa. E ao longo da história, né, culturalmente, o treinamento físico e esportivo, ele se dá por meio da repetição demasiada de exercícios, de gestos e por aí vai. É o que a gente vê ao longo do tempo, né? Principalmente numa questão cultural, as pessoas acreditam que elas precisam realizar muitos exercícios para aprimorar a sua capacidade física. Só que o que acontece? Nos últimos anos, principalmente pensando no esporte, o que a gente vem observando é que o desempenho esportivo progrediu demais, né? A gente tem observado aí alguns resultados que um tempo atrás pareciam impossíveis de alcançar, né? Como, por exemplo, o próprio Usain Bolt aí que fez lá os 100 metros rasos em 9:58, né? Um tempo que, inclusive, até hoje muitos atletas ainda não conseguem atingir, né? Que é correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos. Um outro monstro aí, né? O César Cielo, o Cezão, que nos 100 metros livre, ele fez aí em 46 segundos, quase 47 segundos, enfim. Mas um monstro, né? Um desempenho que, olha, absurdo, né? Ninguém imaginava alguém conseguir nadar tão rápido assim. Em relação à maratona, até pouco tempo atrás, né? O recorde da maratona lá era em 2 horas e 2. E aí a pergunta, até alguns dias atrás, alguns meses atrás, era: olha, quem é e quando que vão quebrar a barreira de 2 horas na maratona, né? E aí agora, no final de 2009, veio este outro queniano aqui e completou lá a maratona abaixo de 2 horas. Ou seja, resultados que, isso são só alguns exemplos, mas vários resultados que a gente nem imaginava alcançar há uns anos atrás. E a pergunta é o porquê que aconteceu, né? Esta evolução tão rápida em diferentes modalidades pode estar relacionada a quê? Acredite, não é nenhuma sorte de ninguém, não. Não é cartomante, não é apego sentimental, não é nada disso. Essa evolução, ela acontece basicamente pelo desenvolvimento tecnológico voltado para os esportes, né? A criação de equipamentos, tanto para o treinamento quanto equipamentos mesmo de utilização na modalidade, como por exemplo as sapatilhas do treinamento, as sapatilhas do atletismo, né, na corrida. Ora, anos atrás as pistas não eram nem de emborrachadas, né, era de de carvão, terra, enfim, não gerava muito atrito, a sapatilha não era adequada. Obviamente que os cravos na sapatilha já são de longa data, aí possivelmente lá pela década de 30, mas ainda assim, o calçado esportivo, de uma maneira geral, sofreu adaptações e avanços tecnológicos absurdos, né? O próprio calçado da corrida de rua aí, hoje em dia, ele é muito leve, são calçados minimalistas, enfim, houve um avanço absurdo, né? Se pegar as bicicletas, aí o peso das bicicletas de hoje em dia, enfim, houve uma evolução tecnológica indiscutível em todas as modalidades, inclusive com ferramentas para treinamento, ferramentas que permitem uma avaliação física mais adequada, ou seja, o desenvolvimento tecnológico indiscutivelmente contribuiu para que houvessem esses desempenhos aí absurdos no esporte. Mas além da questão é, tecnológica, a ciência do esporte evoluiu muito, né? O estudo científico evoluiu muito na nossa área, de maneira então que algumas disciplinas, em específico, eu destaco aqui a biomecânica, a fisiologia e a bioquímica, que são disciplinas que auxiliam no desenvolvimento de novas metodologias de treinamento, né? Novas estratégias, novas abordagens do treinamento físico. E isso vem contribuindo demais. A gente vê de uma maneira resumida que essas disciplinas aí, esse avanço na ciência do esporte,
nos trouxe informações importantíssimas sobre questões metodológicas, né? Melhorando aí o planejamento do treinamento, sobretudo a partir do momento em que nós começamos a compreender melhor os processos adaptativos, né? Em decorrência da utilização de diferentes meios e métodos de treinamento, mas além dessas questões metodológicas, também houve um avanço muito importante na questão da formação esportiva, né? Na seleção e orientação de atletas, sobretudo pensando aí nos processos biológicos. Então, de maneira resumida, né, tanto a questão tecnológica quanto o avanço científico, né, a ciência do esporte evoluíram muito, permitindo então que a gente conseguisse aí estabelecer estratégias de treinamento muito mais eficientes. De maneira resumida, então, o que a gente viu ao longo do tempo, e principalmente agora na atualidade, que é aquela questão de ficar repetindo uma determinada tarefa várias vezes, ficar fazendo muitos exercícios, né, um volume de treino muito alto, isso tem caído por terra um pouco, até porque sabe-se que o volume exagerado tem mais causado tem mais chance de causar lesão do que aprimoramento, né, do condicionamento físico ou do desempenho esportivo. Então, o que a gente viu com esta evolução, tanto da ciência quanto da tecnologia, sobretudo estabelecendo novas estratégias, diferentes estratégias de treinamento, a gente viu que a quantidade de exercícios, a quantidade de estímulos diminuiu, à medida em que a qualidade desses estímulos, sobretudo entendendo aí os processos adaptativos frente aos exercícios, a qualidade dos treinamentos aumentou muito. E esse tipo de informação, que basicamente ou inicialmente era destinada apenas ao treinamento esportivo, à performance, ao desempenho de atletas, ultrapassou a barreira do esporte e passou a também ser utilizado essas informações e essas estratégias pensando em saúde, em bem-estar e na prevenção e no combate de diferentes patologias. E para a gente finalizar aqui e compreender melhor, tem muita gente também, a gente ouve falar por aí, né? Ah, mas atletas de alto desempenho alcançam tais resultados nas diferentes modalidades porque eles são indivíduos geneticamente diferenciados. E a pergunta que não quer calar é: a genética é uma condição indispensável para que ocorram essas distinções nas especialidades esportivas, como por exemplo aí a de proporcionar altos níveis de desempenho, né? Então, será que a gente pode pôr na conta da genética? Olha, esses indivíduos conseguem esse desempenho porque eles são geneticamente diferenciados. Olha, a genética, de fato, ela é uma condição indispensável pensando em alto desempenho, pensando em atleta, né? Esse indivíduo ele precisa ter uma genética favorável para a modalidade que ele vai participar. Obviamente que depende de uma modalidade para outra, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que sim, a genética ela é indispensável, mas, né, a genética, apesar dela ser indispensável, ela é apenas uma parte de um sistema complexo, né, que vai envolver aí desde a complexidade entre o atleta e o treinador, né, nas relações interpessoais, como também no conhecimento e a utilização adequada dos meios e métodos de treinamento, uma programação de treinamento adequado, porque aí sim, o conhecimento da utilização desses meios e métodos e a utilização correta desses meios e métodos de treinamento, de fato vão ser indicadores aí essenciais para a planificação e aplicação das cargas de treinamento que vão possibilitar então um alto desempenho. Tá certo, galera? Então, ficamos por aqui nesta unidade. Um grande abraço a todos. Não deixe de fazer as produções escritas que eu tenho deixado na pós-aula. Informe os seus colegas aí de sala que eu tenho deixado esse material aqui disponível no AVA. E eu tenho certeza que em breve toda essa situação aí de saúde no país e no mundo vai se estabilizar. E em breve nós vamos nos ver aí pessoalmente. Tá certo? Grande abraço a todos, cuidem-se, um beijo aí na família de vocês, aproveitem esse momento para bastante reflexão. Grande abraço!